O vídeo ele é sobre a entrega do meu projeto integrador de teste de software. O software escolhido foi o Google Maps. O foco desse trabalho é sobre as funcionalidades do Google Maps, entre elas a barra de pesquisa, a métrica para medir distância, funcionalidade de rotas, alternativas, até mesmo algumas correções sobre endereços e demais. A planilha toda foi pensada com essas funcionalidades básicas e quais são os benefícios, prós e contras para o usuário. Dentre elas, eu observei também sobre uma deficiência da correção de alguns nomes muito parecidos. Por exemplo, deixa eu só virar aqui. Aqui. Eu estou compartilhando a minha tela para mostrar um pouco sobre o Google Maps e quais as funcionalidades principalmente usadas nela. Dentro aqui temos a barra de pesquisa, por exemplo, Unisa Polo Educacional Vila São José. No momento que eu coloco o, ele vai dar as minhas opções sobre quais os desejos, qual que é o endereço recorrente a qual eu pesquiso. Por exemplo, no momento que eu clicar aqui, ele vai me mostrar então sobre o polo da Vila São José, o polo a qual eu estudo. Vai mostrar também a foto de referência para você localizar também. E aqui embaixo ele tem uma função bem legal sobre as camadas. Nessa camada você pode observar o relevo, que vai mostrar sobre edificações, etc. Você tem o de trânsito, que vai te mostrar aqui numa barra entre rápido, lento, moderado e demais. Tem também um mapa, que aí nesse caso você tem a foto, a, a foto via satélite, transporte público. O transporte público, ele vai te mostrar quais são os pontos de ônibus próximo aqui, ou até mesmo se ele tem uma linha. No caso daqui, a linha Esmeralda. Aqui também tem a rota de bicicleta. Então, são ciclovias que estão marcadas por aqui. E entre outras. Como informei, também tem a métrica que foi estudada no meu trabalho, que você pode medir de um ponto a outro. Então, você tem uma métrica de metros ou até mesmo quilômetros, para você saber mais ou menos qual que é a distância, caso você trabalhe com mapeamento ou demais. Aqui na barra de pesquisa, eu notei também que você pode pesquisar, por exemplo, aqui. Vou colocar uma rota da minha casa até a universidade. Ele vai calcular aqui para minha rota e aqui em cima você vai ter opções. O melhor trajeto, que aqui ele vai mostrar para você qual seria o melhor trajeto, por exemplo, para moto, para carro ou transporte público. Então ele te dá essas opções. Caso você queira algo um pouco mais específico, você vai ter também a opção aqui em cima sobre carro. Então, qual o tempo estimado a qual você vai levar de carro nesse percurso, o caminho de moto, caso você use como meio de transporte, o transporte público. E aqui no transporte público eu quero também acentuar sobre as linhas alternativas. Então, por exemplo, você pode utilizar essas linhas de ônibus, ou você pode ter outras opções. Por exemplo, aqui sinalizando que tem, que aqui também temos um intermunicipal. Então, tem essa possibilidade também. Ou no caso de uma caminhada a pé. E ele vai mostrar o traço tracejado, na verdade, para indicar isso. Então, esse daqui seria o caminho a pé, caso você vá. E
o de bicicleta, que ele também vai sinalizar para você sobre as ciclovias. Caso não tenha ciclovia, ele vai seguir, no caso, o caminho mais próximo que tiver até chegar na ciclovia. Mas perceba que aqui a ciclovia ela não ficou ativada, então ela vai aparecer aqui embaixo com a faixa da ciclovia. Então significa que todo esse percurso aqui ele possui a ciclovia sinalizada. Outro foco também dentro da minha pesquisa, além da barra de pesquisa sobre a pesquisa de local, verificar a correção de nomes, pontos de referências, rotas de carro, ônibus, também temos as opções do mapa, como eu mostrei anteriormente, que também foi o foco da minha pesquisa nesse período. O meu cronograma, ele foi na verdade, ele foi desenvolvido com base em todo esse teste que eu fiz. Então, o levantamento bibliográfico sobre a usabilidade, então, como o Maps ele foi pensado, como ele foi criado, como ele foi desenvolvido para as pessoas, a, a definição dos testes e planejamentos. Então, como foram os primeiros testes, como eu interpretei como uma pessoa que utiliza o Maps, ou até mesmo outras pessoas que trabalham com isso e precisam de uma ferramenta que esteja consigo funcionando e demonstrando as demais funcionalidades. Também teve os testes de barra de pesquisa, entrada, voz e até mesmo sobre testes para algumas pessoas que não sabem ler ou escrever e dependem da entrada de voz para se comunicar, e se o Google Maps ele tem essa funcionalidade que seja de fácil interpretação para essas pessoas, até mesmo como uma forma de acessibilidade. Nos testes de ferramenta de mídia à distância, eu fiz um comparativo entre o Google Maps e também fiz um comparativo com o GeoSampa, aqui do estado de São Paulo, sobre a métrica, se ela estaria de uma forma mais precisa ou não. E os testes, eles foram bem conclusivos. Então, como ambos utilizam o mesmo satélite, que é o Sirius 2000, ambos têm é, valores muito parecidos. Dificilmente eles divergem sobre essa métrica de quilômetros, metros e etc. Os testes de mapa de transporte público e rotas, eu verifiquei também a possibilidade sobre rotas alternativas, então ele também tem essa possibilidade. Vamos supor que você iniciou numa rota, mas houve algum problema no trânsito. A gente já consegue fazer o recálculo dessa rota e te colocar numa nova rota que consiga te levar com muito mais facilidade, sem ter essa divergência. Ou até mesmo vai mostrar sobre lentidão no trajeto ou acidentes demais. Ah, houve também a análise crítica dos resultados obtidos sobre como eu interpretei o trabalho, quais são os pontos a qual eu pensei que fossem melhorar mais, ou até mesmo quais eu gostaria de ter mais nessa função, porque para algumas pessoas, ou até mesmo para pessoas como eu, que moram numa região um pouco mais afastada, onde pode acontecer de ter estabilidade de sinal, o Google Maps, ele não tem essa opção de utilizar offline, então a cobertura dele acaba ficando um pouco restrita para essas regiões, horas ou outras, até mesmo não cobrindo áreas que tiverem muito afetadas com mata e etc. Então tem também esse ponto negativo sobre não poder utilizar de forma offline ou cobrir uma área maior. O desenvolvimento de sugestões e propostas de melhoria, eu fiz com base em todas as informações que eu estudei, ou até mesmo sobre as coisas a qual eu pensei que seriam algo que eu utilizaria. Então, como o Maps é uma ferramenta a qual eu utilizei muito,
na minha outra graduação, sempre foi algo muito essencial. Então, eu sempre tive um estudo muito aprofundado. E como uma pessoa que anda por São Paulo, considero uma ferramenta indispensável para qualquer tipo de pessoa. Até mesmo as pessoas que não moram aqui dependem do Maps para poder se localizar numa cidade a qual não conhecem. É, a redação da sessão do desenvolvimento, na verdade, a conclusão sobre todo esse trabalho, eu fiz com base em todas essas informações e em como eu gostaria de desenvolver o projeto. Na verdade, eu acho que foi um resultado muito satisfatório, de toda a minha parte de estudos e até mesmo sobre o que eu pensava do projeto e a forma de desenvolver ele. Bom, é, no meu trabalho foram anexados todas as imagens do teste e, perdão, foram anexadas todas as informações sobre as imagens do teste. Fiz aqui um teste com vocês de forma bem rápida sobre as informações mais básicas que eu utilizei como a minha ferramenta de estudo para esse, esse estudo de caso e para então poder desenvolver a minha ideia. Há uma outra informação aqui, a qual eu gostaria de deixar sobre o Maps, que é o Street View. E aqui, pelo Street View, você consegue ter várias informações sobre o local a qual você vai entrar. Vamos colocar, por exemplo, aqui o polo da Unisa. Você vai ter essas informações aqui, as imagens para localizar sobre tudo, mas além disso também, você vai conseguir mover o seu bonequinho para te indicar exatamente onde você está. Então, vamos colocar aqui, por exemplo, e vamos andar até o que seria a faculdade. Então, ele vai te mostrar todas essas informações aqui, e ele vai te mostrar com fotos que foram tiradas para que você possa localizar. Então, aqui você vai ter o banco, você vai ter a rua, e você vai ter, enfim, o polo. Esse bonequinho ele vai te indicar exatamente isso, o ponto a qual você está andando. Também foi uma das informações estudadas no meu trabalho. Tudo isso abrangendo sobre todas as coisas, sobre quais os pontos de melhoria, o que eu faria. E em todas as minhas conclusões sobre esse teste de software foram, na verdade, muito satisfatórias, porque eu considero realmente o Maps uma, uma ferramenta muito completa, obviamente, com os seus pontos de melhoria, como eu disse, sobre o ponto offline ou a falta de cobertura em alguns lugares, ou até mesmo sobre a acessibilidade, no caso da utilização da voz. Mas, dentre tudo isso, eu acho que é uma ferramenta muito completa, que tem um potencial muito grande. E, bom, eu acho que isso seria o suficiente para descrever sobre o meu trabalho no momento. E é isso. Muito obrigada.